Aqui quem vos fala é a missionária Zelinha, que nesse momento iremos refletir um pouco sobre a importância do louvor a Deus. No Salmo 150, a palavra de Deus nos chama a atenção para todo ser que respira louvar ao Senhor. Essa é a última expressão que nós encontramos no livro dos Salmos. Vou ler para que você possa guardar na memória. Diz o texto, o Salmo todo. Louvem a Deus no seu santuário, louve a Deus no firmamento, obra do seu poder, louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpa e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de corda e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, ou seja, com instrumentos, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor, aleluia. E quando você olha para essa expressão, todo ser que respira, louve ao Senhor, você lê no Salmo 148, porque o que eu li foi o 150, olha o que diz o 148. Aleluia. Louvem o Senhor dos altos dos céus, louvem o Senhor nas alturas, louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem o Senhor sol e lua, louvem-no todas as estrelas luzentes, louvem o Senhor céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois ele deu uma ordem e foram criados, ele os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra, louvem o Senhor, louvem-no monstros marinhos e todos os abismos, fogo e granizo, neve e vapor, e ventos fortes que lhe executam a palavra, montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Então, se você contempla no Salmo 150 um chamamento para louvar ao Senhor, você contempla no 148 uma ordenação de tudo que foi criado por ele para louvar ao Senhor. Você foi criado por Deus, louve ao Senhor, pois louvar é expressar o que eu sinto por Deus de várias formas. O encanto com as maravilhas de tudo que existe na natureza eleva nossos sentimentos, desejosos de nos sintonizar com a perfeição fantástica do universo criado por Deus. A falta desse reconhecimento favorece a poluição e a destruição de tanta beleza como vemos no nosso redor. Ao perdermos esse encantamento, ou seja, o de louvar e exaltar a Deus na beleza da sua santidade, ao não reconhecermos a maravilha da criação de Deus, estamos nos lançando a todos num vazio enorme que logo abre caminho para egos e ídolos de várias formas e para ganância desenfreada. Quando o Senhor nos convida, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus o Senhor. Ainda no Salmo 149, porque eu li o 150, depois li o 148, olha o que diz o Salmo 149. Aleluia. Cante ao Senhor um cântico novo, cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel no seu Criador, exulte no seu Rei, os filhos de Sião. Louvem o nome do Senhor com danças, cante-lhe salmo ao som de tamborins e harpas, porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Que os santos exulte de glória e no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos uma espada de dois gumes, ou seja, as sagradas escrituras, porque assim que ela nos revela em Hebreus 4,12, que ela é como espada de dois gumes que faz divisão entre a alma e o espírito, junta e medula e conhece o intento dos nossos corações. Seguindo o Salmo 149, no verso 7 diz, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para prender os seus reis com corrente e os seus nobres com cadeias de ferro, para executar contra eles a sentença escrita. O que será a honra para todos os seus santos? Aleluia. O ser humano foi convocado para louvar a Deus. Só repetindo o verso 6. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. E nas suas mãos uma espada de dois gumes, ou seja, uma Bíblia, para você louvar, exaltar e bendizer ao Senhor. Eu fiz essas conotações, ou a conotação sobre louvem o Senhor, na Bíblia de Estudo Conselheira. E ainda nesta mesma Bíblia, você vai contemplar para começar a louvar. Quando é que eu começo a louvar a Deus? No livro dos Salmos, os primeiros dois capítulos, ou seja, Salmo 1 e Salmo 2,
servem de introdução geral para indivíduos, ou seja, para você, para mim, para todo ser humano. O Salmo 1 para indivíduos e para grupos e nações o Salmo 2. A este segue esse Salmo pedindo ajuda de Deus e socorro contra inimigos, que você lê do Salmo 3 ao 5 e o Salmo 7. E contra doenças você lê o Salmo 6. E somente agora no Salmo 8 é que começam os louvores a Deus. Talvez você esteja sendo cobrado para que louve ao Senhor, mas encontra dificuldades para fazê-lo. Então, perceba que no próprio livro de louvores, primeiro vem algumas súplicas e pedidos de ajuda. Se você for líder de louvor ou ministro de uma comunidade, lembre-se disso antes de cobrar seus irmãos. Muitas vezes, para nos dedicarmos a louvar a Deus, precisamos primeiro apresentar a Ele nossas dores e queixas. O importante é mantermos aberto esse canal de comunicação com Deus, porque a palavra nos ensina que todo ser que respira, louve ao Senhor. Em vez de ignorar ou procurar resolver nossos problemas sozinhos, nosso período de louvor nos cultos será melhor se permitir espaço para os corações expressarem suas angústias e sofrimentos ao Pai do céu, ou seja, a Deus. O louvor maduro não precisa fugir da tristeza. O Senhor espera que nós nos coloquemos diante dele com o coração quebrantado e contrito. E para a gente fazer isso, coração quebrantado e contrito, e assim exaltar ao Senhor, porque se você não tem um dicionário bíblico, mas se você tiver pelo menos um dicionário simples e for procurar a palavra louvar, você vai encontrar que louvar é exaltar, glorificar, louvar a Deus nas alturas. Deus espera que o ser humano que foi criado por ele para o louvor da sua glória seja um ser que tem um coração quebrantado e contrito, que se coloque diante dele, louvando o seu santo nome, bendizendo na beleza da sua santidade. Um dicionário bíblico, louvor significa tradução de vários termos em hebraico e em grego, para se referir à expressão de aprovação ou admiração, ou ainda de gratidão e devoção por bênçãos recebidas. Quando dirigido aos seres humanos, deve-se cuidar para não cair em bajulação. Ao mesmo tempo, o desejo de receber louvores não deve chegar ao ponto de calar a voz da consciência e do dever. Ou seja, você e eu devemos nos lembrar que o verdadeiro louvor deve ser expresso a Deus. Embora a expressão perca o sentido sem a contrapartida do louvor, quando este último ultrapassa seu devido lugar, acaba produzindo corrupção em lugar de aprimoramento. O que é? Quando você troca a ordem do louvor, e a ordem do louvor é louvar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Quando nós trocamos essa ordem e queremos colocar o louvor nas pessoas, nós estamos abrindo as portas para nos desviar do verdadeiro propósito que Deus nos criou. Em Isaías 43, capítulo 43, no verso 7, a palavra nos revela que Ele nos criou para glorificar o seu nome. Por isso, nós temos que estar atentos. Veja que a palavra diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Nós lemos os salmos que mostram para nós, no 150, no 148 e no 149, que todo ser que respira louve ao Senhor. Louvar a Deus significa reconhecer sua perfeição, obras e auxílio. Embora louvores e ações de graça são geralmente considerados sinônimos, a quem faça a seguinte distinção. O louvor propriamente dito é reservado somente a Deus, em razão de suas excelências e perfeições naturais, além de um ato de devoção por meio do qual confessamos e expressamos admiração por seus diversos atributos. Em contrapartida, ações de graça representam um sentido de compromisso associado à gratidão e ao reconhecimento pelas misericórdias recebidas no passado. Louvamos a Deus por todos os seus atos gloriosos que dizem respeito a nós ou aos outros e agradecemos a eles apenas as demonstrações específicas de sua bondade por nós. Então, você e eu somos convidados a louvar a Deus na beleza da sua santidade. Quando nós olhamos no livro dos Salmos, na Bíblia visual com infográfico, ela vem nos dizer que as ideias centrais do livro dos Salmos, que tem a composição de 150 salmos, que Deus é o pastor e o defensor que salva o seu povo dos seus inimigos. Que Deus é o grande rei eterno, perfeito, poderoso e digno de ser louvado. Que Deus é paciente, misericordioso, perdoador e bom. Que as pessoas podem expressar livremente sua alegria e sua dor a Deus, pois Ele é compassivo e compreensivo. E fecha essas ideias centrais dizendo para nós que Deus abençoa aqueles que lhe obedecem, mas os maus perecerão. Quando você olha ainda nessa Bíblia de estudo,
Olha, você vai contemplar que as palavras-chave encontradas no livro dos Salmos são Senhor e Deus, que nesses 150 salmos é citado 1680 vezes. Louvor e louvar, esse termo, louvor ou louvar, aparece nos Salmos 229 vezes. Que a palavra amor aparece 115 vezes. Cantar um louvor a Deus, cantar 101 vezes. E fazer isso de todo o coração. Coração aparece 72 vezes. Se você perguntar quem deve louvar a Deus, nós já citamos que todo ser que respira louve ao Senhor. E veja que de forma conotativa, o povo de Deus é convocado a louvar a Deus 227 vezes. Todos os povos, nações e governantes, independente de ser cristão ou não, é convocado 60 vezes a louvar a Deus. A terra e a criação inanimada é convocada 26 vezes a louvar a Deus. O céu e os anjos são convocados 13 vezes. E as plantas e os animais, 12 vezes. Então veja que a própria palavra nos deixa claro que todo ser que respira, louve ao Senhor. E como esse louvor pode ser expresso? Então, expressões de adoração que pode ser encontrada no livro dos Salmos. 81 vezes somos convocados a cantar canções e hinos ao Senhor. 31 vezes a orarmos ao Senhor. A nossa oração pode ser vista diante de Deus como uma expressão de louvor, de alguém que se coloca diante do ser soberano e exalta a Ele. 22 vezes proclamar com a boca, os lábios e a língua, o louvor e a adoração ao Senhor. Tocar instrumentos 20 vezes. E se você disser eu não tenho nenhum instrumento, eu quero te dizer, usa as tuas mãos e bate palmas ao Senhor. Até mesmo a expressão em forma plausível, que seria gritar, somos convocados a fazer isso 17 vezes. Fazer sacrifícios 16 vezes. Às vezes o nosso sacrifício é visto diante de Deus como uma expressão de louvor, de adoração. Cumprir votos 8 vezes. Se você fez um voto ao Senhor, isso é uma expressão de louvor e adoração. Então, veja que a palavra do Senhor nos convoca a fazer tais ações para a glória de Deus, porque Deus te criou para o louvor da sua glória. Ainda quero enfatizar que há 5 razões principais para louvar a Deus, e elas estão descritas nos livros dos Salmos. A primeira é a sua glória, que você encontra no Salmo 1, no Salmo 57, no Salmo 66, no Salmo 96 e no Salmo 113. A segunda razão é a bondade de Deus, que você encontra no Salmo 23, no Salmo 27, no Salmo 69, no Salmo 86 e no Salmo 109. Terceira razão é a fidelidade de Deus, que você encontra no Salmo 26, no Salmo 36, no 71, no 86 e no 138. A quarta razão é o seu poder, que você encontra no Salmo 20, no Salmo 62, no Salmo 65, no Salmo 78 e no Salmo 150. E a última razão de louvar a Deus é o amor. O seu amor, o amor que Deus tem para com o ser humano, que é expresso no Salmo 6, no Salmo 13, no Salmo 25, no Salmo 36 e no Salmo 63. Louve a Deus na beleza da sua santidade, pois Ele te convoca ou te chama para isto. Veja que no Salmo 104, verso 33, a expressão é: cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus a vida inteira. Coloque-se na dependência do Senhor e faça isso em todos os dias da sua caminhada, independente do que te aconteça, meu irmão, meu amigo. Você que nesse momento para ouvir esta reflexão. Olha que a palavra diz claramente no Salmo 104, verso 33. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus a vida inteira. Você tem reconhecido a Deus como o seu Deus? Você tem se curvado diante dele, reconhecendo o seu senhorio? Todo ser que respira, louve ao Senhor. É assim que nos ensina a palavra no Salmo 150. Olha que os Salmos é um livro que tem vários escritores. A exemplo de Davi escrever 73 salmos, Asaf 12, o grupo de Corá, ou os filhos de Corá escreverem 11, Salomão escrever 2 salmos, Moisés escrever 1, Enã escrever 1, Etã escrever 1, e ainda tem 49 salmos que são de autoria desconhecida. E todos convocam o ser que respira a louvar ao Senhor. Olha que quando louvamos ao Senhor, estamos expressando a nossa alegria, estamos ali apresentando a nossa fidelidade, temos ali um coração agradecido, estamos ali a ofertar, porque o Senhor nos convoca, como já foi dito em 1 Tessalonicenses 5:18, que devemos dar graças a Deus em todos os momentos, em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. Para você ter ideia disso, 229 vezes somos convocados a expressar louvores a Deus. Então, todo ser que respira deve louvar ao Senhor, bendizê-lo na beleza da sua santidade.
Você não foi feito por acaso, mas você foi feito imagem e semelhança de Deus. Pois é assim que a palavra nos revela lá nos capítulos 1 e 2, quando temos a descrição de toda a criação. O Senhor diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você, ser humano, foi criado como imagem e semelhança de Deus, para louvar e exaltar ao Senhor na beleza da sua santidade. Quando você lê o livro dos Salmos, você vai encontrar nesse livro as seguintes características distintas quando se fala do gênero literário dos livros. Você vai encontrar salmos que são identificados como hinos, salmo identificado como lamentos, salmos de ações de graças, salmos de confiança e salmos de realeza, identificando a verdadeira expressão de como devemos nos colocar diante de Deus. O Senhor Jesus já nos ensina que nós só podemos chegar a Deus através dele, pois no Evangelho segundo João, no capítulo 14, no verso 6, Jesus declara para todo ser humano: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós estamos falando em louvor e adoração. Citamos os gêneros dos salmos, que além dos salmos de realeza, você tem também os salmos de sabedoria. Mas, diante de todo esse contexto desse gênero literário que é descrito os salmos, como é visto Cristo neste livro? Livro este que é dividido em 5 livros. Você vê o livro dos Salmos, que é considerado um livro composto por 150 salmos. Quando você vai observá-lo, ele é dividido em 5 livros, tendo a seguinte divisão. No primeiro livro você vai do Salmo 1 ao 41, o segundo livro do Salmo 42 ao 72, o livro 3 do Salmo 73 ao 89, o livro 4 do Salmo 90 ao 106 e o quinto livro do Salmo 107 ao 150. Nesses 5 livros, como é visto Cristo? Na Bíblia de Estudo da Reforma, que ela tem por título Bíblia de Estudo da Fé Reformada, nos diz o seguinte a respeito de Cristo nos Salmos. Os leitores cristãos dos Salmos apreciam a relação que esses antigos cânticos têm com Jesus Cristo. Jesus disse a seus discípulos, após a ressurreição, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isto é dito pelo próprio Jesus e se encontra escrito em Lucas capítulo 24, verso 44. O Antigo Testamento, incluindo os salmos, ou seja, os 39 livros, visualizava a vinda de Cristo, seu sofrimento e sua glorificação. Jesus e os escritores do Novo Testamento usam os salmos para expressar seu sofrimento, como está em Mateus capítulo 27, verso 46, e sua glorificação, que se encontra em Mateus 22, dos versos 41 ao 46, dando sequência ao movimento abrangente do saltério, porque ele é considerado um livro de cântico. Com frequência, os salmos individuais começam com a reflexão de Davi sobre sua vida, ou sobre fatos de sua vida, movendo-se em seguida rumo ao filho maior de Davi, o Messias, por vir como, por exemplo, os Salmos 2 e o 110, que se referem a Jesus Cristo. O Salmo 23 conduz o leitor diretamente a Cristo, o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas, conforme está no Evangelho de João, capítulo 10, versos de 11 a 18, que é expresso pelo próprio Jesus. Além disso, visto que Jesus é o Senhor da aliança, os salmos são cantados para ele, e como Jesus é o servo da aliança, os salmos são cantados por ele. Portanto, Jesus está acima de nós, como aquele a quem cantamos, e Jesus está ao nosso lado, como aquele que canta conosco em todas as expressões da vida, como você pode ver em Hebreus, capítulo 2, versículo 12. Aqui nós mostramos algumas razões para que você e eu, como criados por Deus e alcançados por Cristo Jesus, possa louvar, exaltar e bendizer ao Senhor. Ainda na Bíblia de Estudo de Genebra, faz as seguintes colocações a respeito de Jesus. O Cristo nos Salmos, como ele é visto? Os leitores cristãos dos Salmos veem justamente Cristo revelado ao longo do Saltério. Todo o Antigo Testamento, incluindo o Saltério, que é o livro dos Salmos, aguardava a pessoa e a obra de Jesus, incluindo não somente aqueles associados ao seu primeiro advento, mas também aqueles que o Novo Testamento atribui à sua vinda. O próprio Jesus e os escritores do Novo Testamento fazem extenso uso dos Salmos para expressar temas como o sofrimento de Jesus, como já foi dito, que se encontra em Mateus capítulo 27, verso 46, e a sua glorificação, que se encontra em Mateus 22, do 41 a 46.
Além disso, para o Cristo Jesus se torna o objeto de culto do saltério, ou seja, do livro de Cânticos. As orações em forma de cântico dos salmos são direcionadas a Deus, Jesus Cristo, como a segunda pessoa da Trindade. Também é o objeto apropriado dos hinos e lamento dos salmos. Jesus é, ao mesmo tempo, o cantor, conforme Hebreus 2:12, e o tema dos cânticos. Os que creem em Cristo podem cantar-lhe o seu louvor, ou seja, hinos, apresentar-lhe as suas queixas e petições, lamentos, e agradecer-lhe quando ele responde às suas orações. Isso é uma ação de graça, ou são ações de graça que você expressa ao Deus Criador. Além do mais, eles se lembram do que ele fez por eles na cruz. São salmos de lembrança e exaltam-no como seu rei, salmos reais. Ele é a fonte de sua confiança, salmos de confiança, e a encarnação da sabedoria de Deus, salmos de sabedoria. Até os salmos que incluem imprecações ou maldições encontram cumprimento em Cristo. Esses salmos clamam pela justificação do justo e pelo juízo de Deus contra os ímpios, como você pode contemplar no Salmo 69, os versos de 22 a 29. Essas orações refletem o chamado dos israelitas à guerra santa com os instrumentos do juízo de Deus. Com a vinda de Cristo para sofrer o juízo de Deus, a natureza da guerra do povo de Deus mudou. Agora ela é mais intensa, porém dirigida em primeiro lugar contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, como você pode ver em Efésios capítulo 6, versículo 12. Quando Cristo voltar em glória, o tempo de misericórdia terá chegado ao fim e as imprecações dos salmos irão se cumprir contra todos os inimigos de Deus. Aqui trouxemos uma breve reflexão a respeito dos salmos, um dos livros mais lidos nas Sagradas Escrituras, e que Deus convoca a todo ser que respira a louvá-lo, a exaltá-lo, a bendizê-lo na beleza da sua santidade. Você e eu somos convocados a isso. Temos dado ouvido à voz do Senhor, obedecido e nos colocado na sua presença, o adorando em espírito e em verdade. Se não temos feito isso, hoje o Senhor te dará a oportunidade de você, que é um ser que respira, se colocar diante dele, louvando, exaltando e bendizendo o nome dele, pois foi para isto que nós fomos criados. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.